Salve, meus caros da TV Fora do Eixo, Grafitão aqui na área mais uma vez, com um vídeo num formato retrospectiva. Afinal de contas, hoje, dia 13 de novembro, 7 anos do tricampeonato brasileiro da equipe do Cruzeiro Esporte Clube. E aqui, claro, vamos relembrar um pouco mais sobre essa conquista gigante de um gigante. Bom, antes de mais nada, peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. 3 vídeos diários aqui para você poder ficar por dentro de tudo que acontece nas equipes que fazem parte aqui do nosso projeto. Bom, 13 de novembro de 2013, o Cruzeiro, que neste momento que eu estou gravando o vídeo, 11h20, o Cruzeiro já estava com um pé e meio, ou melhor dizendo, já estava com o título do Campeonato Brasileiro nas mãos, já que naquela oportunidade o Cruzeiro disputava o título, acabou disputando nessa rodada com a equipe do Atlético Paranaense, que precisava perder o seu jogo fora de casa, lá no Heriberto Ilse, contra a equipe do Criciúma, perdeu, e o Cruzeiro, esse jogo foi mais cedo, o Cruzeiro que precisava só vencer a equipe do Vitória, caso o Atlético Paranaense não tivesse, caso o Atlético Paranaense vencesse a equipe do Criciúma, o Cruzeiro precisava de vencer. Mas como o Atlético Paranaense perdeu para a equipe do sul do país, o Cruzeiro, no intervalo da partida, da sua partida, se sagrou tricampeão brasileiro, um título épico, inesquecível, que começou naquela rodada, primeira rodada do Brasileirão, com a equipe do Goiás, goleada para cima da equipe esmeraldina pelo placar de 5-0. E eu até fiz aqui um equívoco. O título não começou contra a equipe do Goiás. O título começou na final do Campeonato Mineiro de 2013, quando o Cruzeiro perdeu em casa para a equipe do Atlético. Havia perdido o primeiro jogo por 3-0 no Independência, e no segundo jogo, na volta no Mineirão, acabou vencendo por 2-1, mas precisava fazer o resultado de 3 gols de diferença para poder conquistar o título do Campeonato Mineiro, que viria o ano seguinte, em 2014, e me recordo muito bem que mesmo perdendo um título em casa, a torcida do Cruzeiro estava não comemorando, claro, mas estava confiante, demonstrou confiança, passou confiança para o time. E me recordo muito bem de uma entrevista do Borges após o jogo, onde ele disse que ele, claro, os jogadores, no caso, os jogadores precisavam de uma conquista para dar para essa torcida. Não foram com essas palavras, mas o conteúdo foi mais ou menos parecido com esse. O Cruzeiro e os jogadores sentiam que tinham capacidade, que tinham condições de poder conquistar um título importante na temporada. O Cruzeiro, que foi eliminado precocemente da fase de Copa do Brasil de oitavas de final para a equipe do Flamengo, mas que depois conquistou um título épico do Campeonato Brasileiro, que não vinha desde 2013, né? O Cruzeiro ficou 10 anos sem conquistar o principal torneio do nosso país, mas que em 2013 veio e o Cruzeiro conquistou esse título épico. E aí, algumas partidas épicas. A estreia contra o Goiás, 5-0, um jogo que pouco torcedor do Cruzeiro se lembra, mas a partida contra o Coritiba no Mineirão, um jogo difícil contra a equipe do Coritiba, que naquela oportunidade era comandada pelo técnico Marquinhos Santos, um Cruzeiro que com o gol do Luan fez o gol da vitória e o Cruzeiro conquistou a vitória diante da equipe do sul do país. É claro que não podemos esquecer da partida contra a equipe do Botafogo, que naquela oportunidade a equipe carioca era o grande rival do Cruzeiro na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro conseguiu passar por cima 3-0, 2 gols do Júlio Batista, um golaço do Newton, pênalti perdido pelo craque Sidorf. Olha o enredo dessa partida. É claro que também teve o jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Cruzeiro que não ganhava de jeito nenhum do São Paulo, nem no Mineirão, nem no Morumbi. Haja vista que no segundo turno, no Mineirão, o Cruzeiro perdeu pelo placar de 2-0. O São Paulo, que naquela oportunidade brigava contra o rebaixamento, e o Cruzeiro que no primeiro turno fez 3-0, um jogo em um sábado à noite. O Cruzeiro que no primeiro turno fez 3-0 diante da equipe paulista, 3 gols do Luan. Olha o enredo desse jogo, não é mesmo? Claro que teve a partida contra a equipe do Grêmio, né, que poderia ser o jogo do título, mas o Atlético Paranaense que venceu o seu adversário, que agora eu não me recordo. O Cruzeiro que, de tão bom que era, de tão super time que era aquele time naquele momento, acabou comemorando, mesmo sem ter a certeza de que seria campeão,
porque era uma situação muito... dava para a gente ver que o Cruzeiro seria campeão brasileiro. Teve o clássico também diante da equipe do Atlético, onde o Cruzeiro goleou, passou por cima do seu maior rival pelo placar de 4-1 de virada, um jogo muito importante, já que o Cruzeiro, o Atlético vinha de 3 dias antes do maior título da sua história, que é a Copa, que foi a conquista da Copa Libertadores da América. Portanto, são vários os jogos e, claro, a partida de 7 anos atrás, exatamente no dia 13 de novembro, contra a equipe do Vitória, que era um adversário complicado, brigava por uma vaga na Copa Libertadores de 2014. Bom, Cruzeiro campeão brasileiro, um título histórico, um título épico que marcou uma geração, que passou pelas mãos do Gilvan de Pinho Tavares, passou pelas mãos do Alexandre Matos, também do técnico Marcelo Oliveira, que chegou cercado de muita desconfiança pelo seu passado no Atlético e também passou por um grupo, por um elenco recheado de grandes jogadores. E aí agora eu vou dizer algumas verdades. Fábio conseguiu conquistar pela primeira vez um título importante vestindo a camisa do Cruzeiro, sendo titular, né, já que ele já havia conquistado a Copa do Brasil, mas era terceiro ou segundo reserva, então não conta muito. Algumas verdades. Bruno Rodrigo jogou mais que o Dedé naquela temporada. Se você analisar, e eu durante essa semana procurei ver os principais jogos, foi assim, algo estrondoso como o Bruno Rodrigo jogou naquela temporada. Outra verdade, o Cruzeiro foi campeão graças a vários fatores. Um dos motivos foi a inserção no time do William Bigode, que veio durante a temporada, no mês de junho, naquele domingo, jogo contra a equipe do Náutico, quando o Diego Souza acabou indo para a equipe da Ucrânia e o William acabou vindo por empréstimo e ele foi uma das peças fundamentais daquele time do Cruzeiro. Um outro ponto interessante também ressaltar a participação de Dagoberto, ele que foi também um dos grandes jogadores do Cruzeiro naquela temporada, assim também como o Borges, que precisa de uma maior valorização na equipe do Cruzeiro, e eu falo na questão da torcida. O cruzeirense, ele valoriza muito pouco o Borges, ele veio em 2012 nas vacas magras, o Cruzeiro com um time fraco, e ele chegou e foi uma peça importantíssima em 2012 e também 2013, assim como também em 2014. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, a dupla infalível que está na memória de muitos cruzeirenses idolatram esses dois jogadores porque eles fizeram parte de uma história muito bonita, não só na conquista do Tri, mas também na conquista do tetracampeonato. Enfim, são vários os jogadores que foram importantes nessa conquista. Tivemos em 2013 a grande aparição do Lucas Silva. É claro que ele apareceu de fato em 2012, mas em 2013 foi a consolidação de um grande jogador que viria a ser. Que naquela época a gente já via que seria um grande jogador. Outro jogo que o próprio Lucas Silva apareceu contra a equipe do Vasco, jogo no domingo à noite, 5-3 no Mineirão, marcou um golaço, portanto realmente um jogador que foi muito útil naquela temporada. Um título importante para o Henrique, né, ele que chegou ao Cruzeiro sob muita chegou muito criticado pela torcida do Cruzeiro, a sua volta em 2013, chegou em 2008, participou daquele time de 2008, daquele time de 2010, 2011, saiu na metade da temporada para defender as cores da equipe do Santos e não foi titular, soube muito bem receber essa questão de não ser titular, perdeu a vaga para o Newton, que foi uma das grandes peças daquele time do Cruzeiro. Enfim, 7 anos do tricampeonato, o Cruzeiro que venceu todos os jogos, venceu todos os adversários. E aí quando eu falo venceu todos os adversários, não significa dizer que ele foi campeão invicto, mas eu falo no sentido de que o Cruzeiro venceu todas as 19 equipes que disputaram juntamente com ele, né? E aí formaram, claro, o 20º time do Campeonato Brasileiro de 2013. Bom, são vários os fatores, são vários os motivos que fazem essa conquista especial. Cruzeiro tricampeão brasileiro de 2013. Vai vir mais TBT aqui na TV Fora do Eixo, né? Daqui a pouco tem conquista do Atlético da Copa do Brasil, da Copa Libertadores já foi, do Cruzeiro tetracampeonato, enfim, motivos não faltam para a gente poder falar sempre das conquistas das equipes que fazem parte aqui do nosso projeto. Estou saindo da área, um grande abraço a todos vocês e eu volto em uma próxima oportunidade.